é fazer a apresentação de resultados parcelares e preliminares de um estudo que a DW está a desenvolver sobre o mercado do microcrédito, do contexto angolano, e sobre qual é o posicionamento da Kishi Crédito, que é uma instituição que tem uma ligação de afinidade muito grande com a DW e que opera no mercado do microcrédito angolano, qual é o posicionamento que essa instituição tem no quadro desse mercado. Quando eu disse que a apresentação ia ser feita no plural, eu referia-me à participação também na apresentação do José Tiago, do Rui e do Casimiro, que são pessoas que colaboraram na elaboração deste trabalho, que vai ser apresentado aqui numa versão preliminar e parcelar. Preliminar porque o relatório não está concluído, parcelar porque só vamos apresentar os resultados correspondentes à província de Luanda. Nesta altura já estamos a trabalhar no relatório com os dados que foram obtidos nas outras províncias, que fazem parte do desenho do estudo, e penso eu que no final da próxima semana teremos a primeira versão do relatório produzida para ser entregue à ADW, para a ADW dar os seus subsídios, nomeadamente as pessoas que acompanharam a realização do trabalho de terreno e que estão mais ligadas à questão do microcrédito e destas dinâmicas de intervenção, no sentido de depois prepararmos um tal relatório que irá ser apresentado à Kishi Crédito, eventualmente, de acordo com aquilo que nós discutimos antes do início desta sessão, na terceira semana de fevereiro. Penso que poderemos fazer uma apresentação à Kishi Crédito do que será praticamente o nosso relatório final. A apresentação que vos trazemos aqui hoje tem uma primeira parte que aborda questões mais conceptuais, sobre, basicamente são alguns slides de enquadramento, tentar perceber o que é o microcrédito, vantagens que este tipo de atividade tem, como é que o microcrédito se apareceu no quadro, no contexto angolano, quais são as instituições que estão presentes no mercado nesta altura, o que é a Kishi Crédito e como é que ela apareceu. Serão apresentados também alguns dados que a Kishi Crédito nos forneceu sobre a sua atividade, que permitem caracterizar melhor a intervenção da instituição. Depois, uma segunda parte da apresentação é a explicação da forma como o estudo foi realizado. Vamos apresentar a metodologia e explicar porque foi usado esse tipo de intervenção para recolher a informação e depois como é que ela foi tratada para efeitos do nosso estudo. Depois temos uma terceira parte da apresentação, onde vamos apresentar os resultados do Luanda, resultantes de 3 dos processos de recolha de informação que foram implementados, nomeadamente dos grupos focais, da análise dos recortes de imprensa da DW e do inquérito que foi feito apenas para as agências da Kishi Crédito na província de Luanda, que são 5. Finalmente, uma última parte, onde serão apresentadas algumas das conclusões que foi possível apurar e algumas das recomendações / sugestões que fará algum sentido sugerir aos responsáveis da Kishi Crédito, no sentido de eles conseguirem aumentar a sua cota de penetração no mercado de microcrédito no contexto angolano e também aumentar, consequentemente, o grau de satisfação da sua clientela. É basicamente esta a estrutura da apresentação. Temos um primeiro slide onde se dá alguma informação sobre o que é microcrédito, que é crédito direcionado aos segmentos-alvo mais carenciados da população, a população de baixa renda, de baixo rendimento, população pobre, que tem grande dificuldade em aceder aos mecanismos tradicionais de crédito bancário, porque não tem como dar as garantias patrimoniais ou de outro tipo que normalmente são exigidas pelas instituições financeiras convencionais. Por outro lado, o microcrédito é uma filosofia de apoio financeiro que foi desenvolvida para suportar as necessidades específicas que esse grupo-alvo tem
em termos de recursos financeiros para conseguir desenvolver as suas atividades. São atividades normalmente efetuadas a uma escala limitada e com um grau de volatilidade e de imprevisibilidade muito grande. Por exemplo, os comerciantes dos mercados, que são alguns dos principais clientes da Quiche Crédito, são alguns deles pessoas que têm um volume de negócios relativamente reduzido, que não têm bens patrimoniais, casas, automóveis, outro tipo de bens patrimoniais que possam dar como garantias para ter acesso a financiamento, para manterem o seu negócio nas alturas de maior crise ou para o aumentarem quando isso é possível e, portanto, têm que fazer recurso a este tipo de produtos que são adaptados às suas necessidades. Esse tipo de atividade é uma atividade muito pouco previsível. Eles têm alturas onde vendem mais, alturas onde vendem menos e, portanto, isto coloca grandes dificuldades na satisfação dos compromissos de reembolso perante as instituições bancárias regulares que as instituições que fornecem microcrédito normalmente atendem. E por isso foram criados produtos específicos direcionados para esse tipo de operadores. Algumas das principais vantagens do microcrédito estão ali apresentadas com base num autor que é Roman, um trabalho de 2004, que eu acho que ilustra as principais vantagens do microcrédito no contexto das economias em desenvolvimento. São mecanismos de crédito flexíveis, pouco burocratizados, exigem poucos trâmites burocráticos, poucos documentos para serem preenchidos, que é uma dificuldade que boa parte destes operadores têm, porque boa parte deles têm um grande handicap na falta de nível de escolaridade e de literacia. E, portanto, esta é uma das vantagens que eu acho que é particularmente significativa. A questão da muito menor burocracia e do tipo de garantias que são exigidas aos operadores para poderem ter acesso ao financiamento. Normalmente são mecanismos que exigem uma rápida libertação ou reembolso de recursos financeiros. Os prazos de reembolso são curtos, porque a atividade dos operadores é também baseada em ciclos relativamente curtos de funcionamento e de obtenção de recursos financeiros. É uma atividade que normalmente, ou é um financiamento que normalmente é dirigido ao capital circulante das empresas, isto é, aquilo que permite aos operadores aumentar os seus estoques, diversificar os seus estoques, e menos ao chamado capital fixo. É pouco utilizado para a compra de equipamentos, por exemplo, mas é muito utilizado para a compra dos produtos que são comercializados pelos operadores ou que são utilizados pelos operadores na prestação dos serviços que eles prestam aos seus potenciais clientes. É um tipo de crédito que em muitos horizontes geográficos do mundo tem demonstrado eficácia no apoio à população desempregada, à população com menos recursos, com menos qualificações escolares. Tem sido também importante para combater a pobreza. Há estudos que revelam isto em termos internacionais e tem sido particularmente interessante do ponto de vista de conseguir trazer para o circuito formal, quer seja para a formalização bancária, quer seja para a formalização económica, vários dos operadores que estão do lado do segmento informal da atividade económica. Estas são as principais vantagens que este autor enuncia e que eu assino todas por baixo, porque elas são, todas elas, evidentes no contexto angolano, como noutros contextos dos países em desenvolvimento. Há, no entanto, alguns riscos que também são generalizados aos diferentes horizontes e aos diferentes países e que são enfrentados pelas instituições que fazem provisão de microcrédito aos clientes e que não são apenas os bancos, como nós iremos ver, porque, por exemplo, a Quiche Crédito não é exatamente um banco. É uma instituição que fornece microcrédito, mas que não capta depósitos. Portanto, não tem a caracterização institucional que têm os bancos. Mas todos eles, em conjunto, enfrentam altos custos operacionais. A máquina que põe a funcionar o microcrédito é uma máquina relativamente pesada.
os montantes que estas instituições aqui acedem para financiar os seus projetos não são muito elevados, e há um fenómeno particularmente importante, e o mais grave de todos, que é a questão do incumprimento no reembolso dos contratos de microcrédito, que é um problema também generalizado e que estas instituições têm vindo a procurar enfrentar, desenvolvendo novas formas de abordagem do mercado e novas formas de vinculação dos beneficiários do microcrédito às instituições. No caso concreto de Angola, o primeiro programa governamental apareceu em 1999 e teve a intervenção do Ministério da Família e da Promoção da Mulher. Tem havido uma série de outras iniciativas levadas a cabo por outras instituições públicas. Por exemplo, o MAPTES tem em curso programas de microcrédito associados à criação do que eles chamam os CLEs, os Centros Locais de Empreendedorismo. O Ministério da Economia tem implementado programas de microcrédito no âmbito do Programa de Apoio aos Pequenos Negócios, o PROAPN, que esteve em curso entre 2010 e 2012 e que apoiou sobretudo comerciantes, mototaxistas e prestadores de serviços. O PROAPN agora foi transformado em PREI, que é o Programa da Reconversão da Economia Informal, que é também um programa económico do Governo no sentido de formalizar os operadores através da sua inserção no programa de microcrédito. Mas para além das entidades governamentais, temos também a operar no mercado angolano bancos comerciais especializados em microcrédito ou com segmentos direcionados para o microcrédito. O mais conhecido de todos será o Banco Sol, não é? Um banco especificamente, fortemente direcionado para o microcrédito, e temos também as organizações não governamentais que são, se calhar, os pioneiros na intervenção no mercado do microcrédito no contexto angolano. A começar por esta própria casa, que tem um papel pioneiro no lançamento de programas com iniciativas de microcrédito no contexto angolano. Aliás, é a DW que está na origem da criação da Kishi Crédito, na sequência de várias iniciativas que foram desencadeadas no sentido de apoiar as populações mais desfavorecidas no acesso a recursos financeiros a que eles não conseguiriam aceder de outra forma. Temos aqui um conjunto variado de instituições, quase todos os bancos comerciais. Ali penso que há uma pequena correção a ser feita, é que o novo banco agora é o BAI, não é? É o BAI Microfinanças, não é? Houve aí um processo... BNF, BAI Microfinanças, depois houve um processo de fusão. Mas continuamos a ter um mercado com a intervenção de múltiplos atores. Atores que são as instituições do Estado, atores que são as ONGs, atores que são as instituições de microfinanças, sejam bancos, sejam instituições como a Kishi Crédito, que não é propriamente um banco. É, portanto, um mercado diferenciado em termos de oferta, que no caso das ONGs se caracteriza pelo facto de, apesar de terem uma vertente e uma dimensão social particularmente significativa, não deixarem de terem atenção à dimensão lucrativa dessas intervenções, e que no caso das instituições, do meu ponto de vista, se caracteriza sobretudo pela existência de iniciativas que são desencadeadas, mas sem grande articulação entre elas. O que o Ministério da Família e da Promoção da Mulher faz não está articulado com aquilo que faz o Ministério da Economia, nem com aquilo que está a fazer o Ministério da Administração Pública, do Trabalho e da Segurança Social. E isto cria algumas dificuldades, ou pelo menos evita que sejam aproveitadas as sinergias que poderiam ser potenciadas com a intervenção coordenada destas organizações. Do meu ponto de vista, deveria haver um esforço de criação de um mecanismo de coordenação que agrupasse as instituições de microfinanças, que agrupasse as ONGs que trabalham na área e que agrupasse as instituições estatais, e que fizesse
a coordenação do sistema, no sentido de reforçar o sistema de microcrédito no contexto da moeda. Mas isso é uma perspectiva pessoal que pode eventualmente ser vista com outros olhos, pode passar pela próxima. Há uma lei das instituições financeiras, de 1999, que regula a intervenção destas instituições a nível do microcrédito, está aí a Lei 1, 29, 23 de abril, e é no âmbito desta instituição, desta lei, que se processou à criação formal da Kishi Crédito. Não é? Foi no âmbito deste enquadramento jurídico que apareceu a Kishi Crédito, depois da DW ter operado durante vários anos um programa que era o programa SLP. Não é? Zé Tiago, dê-me lá uma ajuda, explique lá isso. Sustainable Livelihoods Program. Que também poupa a garganta 2 ou 3 minutos. É que eu estou com anginas e, portanto, custa-me um bocado a falar. Explique lá o que é que foi a intervenção da DW para fazermos a ponte para a Kishi Crédito. Na verdade, a partir do programa da SLP, a DW trabalhou eu vou falar da minha experiência como funcionário. Não precisa. Eu fui das pessoas que comecei aqui como estagiário e exatamente entrei na altura em que se estava a discutir a lei das instituições financeiras e por intermédio do SLP participei no estudo de base que ajudou a elaboração da lei das instituições financeiras que depois deu o surgimento da instituição de microfinanças que é hoje a Kishi Crédito. Na verdade, a partir da existência da SLP, que fazia o trabalho de microfinanças, que era de sustentabilidade, liderança e poupança, assim que se chamava a SLP, foi quando então se deu, criou-se a ideia do surgimento da Kishi Crédito como uma instituição versada somente para o provimento das microfinanças às comunidades mais desfavorecidas e como a própria Kishi Crédito chama, que é aos pobres economicamente ativos, ou seja, aquelas pessoas de poucos recursos que não tinham acesso aos serviços financeiros das outras instituições financeiras, como o banco e alguns programas implementados pelo governo, mas que tinham uma atividade econômica a desenvolver. Não sei se o Alan tem mais alguma coisa a dizer. Não, eu acho que isto é... Mas o SLP, o próprio projeto, começou com a pesquisa que fizemos em 1994, 95, no próprio Roque Santeiro, com uns mulheres empresários, e começamos com, acho que a primeira experiência foi com 30 mulheres, logo depois funcionaram ao longo do ano e logo em 1996 alargamos para 60. O projeto realmente foi lançado de uma maneira séria em 98, 99, quando o próprio SLP foi criado e ganhou uma certa escala na altura. Mas em 2002, com a assinatura da página, o programa voltou para o globo e tivemos um programa principalmente virado para as mulheres, mas deslocadas no banco. Fizemos uns trabalhos na altura com desmobilizados de guerra, etc. Mas só em 2006 a transformação em Kishi Crédito aconteceu. E foi a mesma altura que a programa da SLP
fez as suas primeiros lucros. No início de 2006, os custos de operação foram menos do que o rendimento. So, eu acho que foi uma boa altura. 2006. So, não houve mais subsídios a partir dali dos doadores internacionais e a partir daquela data o Kishi Crédito começou a mobilizar fundos dos bancos, do mercado capital, emprestou dinheiro dos vários bancos. Então, sobre a Kishi Crédito. Isto já tem uma história aqui. Exato. Mas era também para poupar a minha garganta. Sim, claro. Okay. É importante perceber que a Kishi Crédito não é um banco, porque empresta dinheiro às pessoas, mas não capta depósitos das pessoas. Isso é uma diferença significativa, porque temos outras instituições no mercado, como por exemplo o Banco Sol, que faz ambas as coisas. Não é? Foi em 2006 que foi transformada foi criada como instituição de microfinanças, tem vindo a desenvolver a sua atividade, sobretudo baseado na metodologia de criação de grupos solidários. Este é um elemento particularmente importante no processo de concessão de microcrédito, porque é a forma de permitir ultrapassar as dificuldades que os operadores têm, em termos individuais, de oferecerem garantias às instituições financiadoras. No sistema do grupo solidário, cada elemento do grupo é solidariamente responsável pelos incumprimentos que possam eventualmente ocorrer. Isto funciona não apenas como uma garantia para o próprio grupo, mas também como um mecanismo de pressão social, entre aspas, que os próprios coparticipantes do grupo solidário exercem sobre os seus pares, no sentido de eles cumprirem as suas obrigações de reembolso ou de, em várias situações, até se juntarem para apoiar as situações de dificuldade temporária, episódica, pontual de alguns dos elementos que estão associados ao grupo de microcrédito. Como nós iremos verificar, a esmagadora maioria da carteira de clientes da microcrédito está associada a esta metodologia do crédito em grupo. Ainda que nesta altura a Kishi Crédito também já forneça microcrédito em base individual. Mas no volume da carteira de crédito com que a instituição funciona, o grande peso continua a ser um dos grupos de crédito, quer no seu modelo regular, quer numa versão mais específica que a Kishi Crédito está a utilizar, que são os chamados grupos comunais, que, nomeadamente no caso de algumas províncias, onde essa experiência tem vindo a ser posta em curso nos últimos tempos. Alguns dados sobre a Kishi Crédito, isto são mesmo dados da instituição, todos os dados que aqui aparecerem, que são dados quantitativos sobre o funcionamento da microcrédito, são dados oficiais, dados que foram fornecidos pela Kishi Crédito para apoio ao estudo. Então, até agosto de 2013 teriam concedido mais de 16 mil empréstimos, com uma carteira de clientes que estaria avaliada na ordem dos 16 milhões de euros, perto disso, não é? A operar com 13 filiais em 4 sub-ramos, em 14 províncias de Angola. 5 dessas filiais estão na região de Luanda e é sobre essas que nós vos vamos apresentar aqui os resultados da nossa investigação. Os seus clientes são principalmente das áreas urbanas, mas também das áreas suburbanas e rurais. Mas o grosso da carteira de clientes é da área urbana, como no caso de Luanda, onde 50% da carteira de clientes está aí concentrada. Mais alguns dados aparecem no slide a seguir, referentes, por exemplo, à evolução institucional da Kishi Crédito. Entre dezembro de 2009 e setembro de 2013, verifica-se um relativamente pequeno aumento
do número de agências, mas um aumento do número de oficiais de crédito, e os oficiais de crédito são um elemento particularmente importante na estrutura de funcionamento das instituições de microcrédito, e verifica-se também um aumento do staff geral da instituição, isto em termos tendenciais. Não é? Podemos avançar. Este quadro, que é um bocado mais complicado de ler, porque é maior, identifica as características dos produtos principais que a Kishi Crédito coloca no mercado nesta altura. Temos fundamentalmente dois tipos de produto, o 1 e o 2, que são os grupos solidários, quer na modalidade regular, quer na modalidade reforçada. Depois temos o Kishi Negócio, que é mais direcionado para a área individual, e temos outros produtos que foram experimentados em ocasiões pessoais, mas que ainda não estão totalmente estruturados, e este estudo vai eventualmente apontar algumas pistas no sentido do desenvolvimento do tipo ou do leque de oferta que a Kishi Crédito oferece aos seus clientes. Estão ali identificadas as taxas de juros, que são semelhantes nos vários tipos de crédito que são concedidos, os montantes mínimos e máximos, o crédito concedido, o valor médio, a maturidade dos empréstimos, há uma série de indicadores, a frequência da reembolso, nomeadamente das taxas de juros, nos casos é quinzenal, noutras é mensal, e depois a população-alvo ao qual se destina este tipo de crédito. No fundo, isto dá uma ideia, este quadro, do que é a oferta da Kishi Crédito em matéria de produtos que nesta altura estão colocados no mercado. Um dos objetivos deste estudo é identificar em que medida é que será necessário à Kishi Crédito dar um salto em frente para alargar a sua área de influência, o seu grau de penetração do mercado, apresentando outro tipo de produtos ou fazendo o desenvolvimento destes produtos que aqui aparecem referenciados como estratégia de alargamento da sua cota de mercado e de reforço da sua visibilidade e notoriedade. Reparem que estamos a falar de taxas de juros de 3,4%, que parecem ser taxas relativamente baixas, se comparadas com as taxas da banca comercial regular, mas que para pessoas que funcionam com negócios que geram poucos recursos, são taxas de juros com algum peso. Aliás, é uma das sugestões que é feita pelos informantes na recolha que nós fizemos, tem a ver com a necessidade das instituições olharem para o peso relativo que esta taxa de juros significa, tendo em atenção a escala à qual estes agentes desenvolvem os seus negócios e o imponderável que acontece associado a estes negócios. Iremos também perceber que outra das questões que eles colocam como significativa é a questão do prazo de reembolso, que consideram demasiado apertado e que seria necessário que a Kishi Crédito estivesse aberta à possibilidade de flexibilizar mais estas duas dimensões das características dos produtos que oferecem. Uma terceira, entre aspas, reclamação, se eu posso dizer assim, que foi detectada, tem a ver com os montantes de crédito concedidos. Alguns dos operadores com quem falámos, quer através do questionário, quer através dos grupos focais, alguns dos oficiais de crédito também referiram muitos feedbacks dos clientes relativamente aos montantes do negócio, que eles consideram serem demasiado curtos no seu limite máximo, sobretudo por parte dos clientes cumpridores, aqueles clientes que já percorreram os vários ciclos de negócios e já chegaram ao patamar máximo possível no quadro da instituição, consideram que seria eventualmente necessário alargar-se, aumentar-se o leque, colocar o patamar superior a um nível ainda maior para permitir que os seus negócios continuassem a decorrer de forma sustentável e a terem possibilidades de crescer. Finalmente, e fazendo já aqui esta primeira incursão
nas sugestões reclamações sugestões. Outra questão que foi muito aflorada foi a questão que tem a ver com o facto de não ser dado crédito para o arranque do negócio, o que foi considerado como uma situação que deveria ser pensada pela instituição. Porque em muitos casos o arranque do negócio revela-se decisivo para o processo de funcionamento dos agentes que têm este tipo de características. Vamos avançar. Mais alguns dados. Em setembro de 2013 haveria um total de 15.438 empréstimos ativos por parte da instituição, distribuídos em termos provinciais e nacionais, da forma que ali aparecem. É de referir que há algumas agências que se destacam claramente, que são as que têm maior nível de empréstimos ativos nesta altura: a do Hoje e a Enda, a de Viana, a do Quilamba Quiaxi, todas estas em Luanda, a do Mango, todas com valores superiores a 1.400 empréstimos ativos. Vamos avançar. Em junho de 2014, estes são dados já que foram solicitados por nós, à instituição, tendo em atenção que aquelas agências foram as agências nas quais nós fizemos o nosso estudo. A situação geral era a que ali aparece referida. Um total, no conjunto das 10 agências, de 15.595 empréstimos ativos, correspondentes a esse número de clientes, com 1.761 clientes individuais e 13.884 clientes em grupo. Temos também ali a mesma repartição que permite perceber que há algumas agências que têm um peso específico maior. Hoje é ainda, porque apanha ali o município do que... Agora, não sei se é município ou distrito urbano, não é? Do Casenha. É município. É município. Porque tem havido aí muitas alterações na estrutura administrativa e que é um município com uma densidade populacional grande, com uma concentração populacional grande. Quilamba Quiaxi também se destaca, e Viana, que são as 3 maiores na província de Luanda, e depois Lubango e Benguela e Cabinda também se destacam no contexto das outras províncias, sendo que o caso do Luambo e particularmente a do Luena será eventualmente a área onde é mais recente a intervenção da Quixicrédito, portanto apresenta ali valores consideravelmente mais reduzidos. Ainda alguns dados que têm a ver com o tipo de atividades que são financiadas e com a sua localização. Basicamente, a Quixicrédito fornece crédito a comerciantes, sediados nos mercados, nas cantinas, em residências e em estabelecimentos de rua, falta ali uma vírgula. Financia a prestação de serviços, basicamente táxis, serviços de transporte, salões de beleza, alfaiates, barbearia, e aquilo que é designado pela instituição como uma pequena produção, nomeadamente alfaiates, serralheiros, quem fabrica cadeirões, pequenos restaurantes. Os pequenos restaurantes não deveriam estar ali, deveria estar na parte dos serviços, mas este quadro foi-nos fornecido diretamente pela Quixicrédito, daí que não tínhamos querido mexer na sua estrutura. Isto é informação oficial, mas os pequenos restaurantes deviam estar na prestação de serviços, que é a segunda categoria. Mas houve mais clientes em junho do que setembro, hein? Sim. Não, mas o setembro é do ano anterior. É 2013. É 2014. Este é 2014. Estes foram os dados que nos foram dados antes do arranque da atividade. Da atividade, da nossa atividade de pesquisa. Se calhar aí os pequenos restaurantes estão na produção por causa da confecção de alimentos, de refeições.
Pois, pode ser, não é? As pequenas, as cozinhas e esse tipo de situações, pode ser isso. Mas, basicamente, são operadores ligados ou muito próximos de situações de informalidade que estão a ser financiados por este tipo de atividade. Passando para o caso do Luanda, que é aquele que nos interessa a partir daqui, porque a partir daqui iremos entrar nos dados que foram recolhidos por nós. A situação em junho de 2014 era aquela que ali aparecia identificada, destacando-se as três grandes agências, Viana, Quilamaquiache e Ogiaenda, e verificando-se que o crédito individual tem muito pouca expressão ainda na atividade da microcrédito, da Quiche Crédito. Basicamente, continua a ser o crédito em grupo, o crédito solidário, a matriz essencial do funcionamento da instituição. Acho um pouco diferente quando olhamos para o valor daqueles créditos, porque os individuais, quase em termos do valor financeiro, é muito mais alto. Mas essa informação não nos foi fornecida. Okay. Mas se calhar ainda pode ser pedido. Porque a valor do individual, eu acho que tem uma... Seria está para cima. Quem acaba os ciclos solidários é que pode aceder a créditos individuais. A média para o individual pode ser 2, 3, 4 mil dólares. O salário parece que 500 euros. Pois é, isso é uma informação interessante para podermos à Quiche Crédito, para juntarmos a esta, para fazer a análise das duas dimensões. Não só em termos do número de clientes, mas também do volume de negócios que correspondem aos dois tipos de créditos. Okay. Bom, os objetivos do estudo já aqui foram enunciados, mas ali aparecem mais detalhados. Realizar um estudo de mercado para perceber qual é o grau de penetração do mercado da Quiche Crédito, como é que as pessoas que usam o microcrédito e que trabalham nas instituições de microcrédito veem o posicionamento do microcrédito no mercado, para avaliar o potencial que existe no mercado em relação a produtos existentes, retrabalhados ou a novos produtos, para avaliar o grau de satisfação dos clientes com a instituição e para avaliar também, ou para tentar perceber porque que há clientes a abandonar a instituição, que é um fenómeno que foi detectado, e não apenas na Quiche Crédito, mas noutras instituições. Como consequência deste estudo, pretendem-se apresentar não apenas os resultados apurados, mas também efetuar um conjunto de recomendações que permitam à administração da Quiche Crédito definir estratégias para melhorar o seu posicionamento no mercado numa perspectiva de curto e médio prazo. A metodologia recorreu a uma combinação de diferentes métodos, qualitativos e quantitativos. Utilizámos a revisão da literatura existente sobre o microcrédito, não apenas em termos nacionais, mas em termos internacionais. Construiu-se com base nos recortes de imprensa que a DW faz, um dossiê de imprensa só direcionado para o microcrédito, que permitiu uma primeira aproximação ao grau de posicionamento no mercado da Quiche Crédito. Foi-se à procura de informação junto dos agentes de crédito, nomeadamente dos oficiais de crédito e do staff da Quiche Crédito e dos clientes, através de grupos focais, sobretudo, e de um inquérito por amostragem aos clientes. Quer os grupos focais, quer o inquérito por amostragem aos clientes foram feitos numa primeira fase na província de Luanda, nas agências de Luanda, teve a ver com questões de organização logística da equipa, e posteriormente foram feitos nas províncias. Os grupos focais foram direcionados para, por um lado, os oficiais de crédito e, por outro lado, para os potenciais clientes.
Cada um destes elementos teve como suporte guiões de apoio para a realização dos grupos focais, quer um questionário para a realização do inquérito. Foi efetuado para o inquérito um plano de amostragem que permitiu definir um horizonte em termos de número de inquéritos a realizar, que foi ultrapassado, não se diga, bastante. Pode avançar. As fontes de informação que foram utilizadas são as que aqui estão enunciadas, desde a literatura científica, artigos do Jornal de Angola e de outras publicações angolanas, a legislação angolana, documentação fornecida e informação estatística fornecida pela Kishicrédito e os dados empíricos que foram recolhidos no quadro da nossa pesquisa no terreno. Foi uma pesquisa relativamente ampla e alargada, onde a informação recolhida através dos diferentes instrumentos de recolha de informação foi posteriormente cruzada para, através da chamada triangulação da informação, se chegar às conclusões e depois avançar para as recomendações. Eu vou aqui abordar muito rapidamente estes 2 slides a seguir, que foram feitos com base nos recortes de imprensa que a DW efetua periodicamente. Como vocês saberão, a DW produz mensalmente um documento de recortes de imprensa, organizado em várias áreas temáticas, e uma delas, a partir de determinada altura, passou a ser o microcrédito. Com base nesses recortes de imprensa, nós fizemos uma contagem do número de referências que apareceram efetuadas por esses recortes às instituições de microcrédito e, particularmente, à Kishicrédito. No horizonte temporal entre 2006 e 2014 foram identificadas 100 notícias publicadas em diferentes órgãos de comunicação, das quais 21 reportavam à microcrédito. Esta é uma primeira aproximação ao grau de penetração. Reparem que quer o Banco Pessoal, quer o BPC têm mais referências na imprensa, o que é uma primeira aproximação ao grau de visibilidade do mercado que as instituições têm, por via direta através da comunicação social. O quadro a seguir, o gráfico a seguir, reflete isto em termos percentuais. Se tomarmos como boa esta informação e esta abordagem, poderemos dizer que a fatia de mercado da Kishicrédito se situaria nos 21%. Mas no estudo, para além da abordagem entre o período de 2006 e 2014, nós fazemos o mesmo tipo de análise para o período entre 2012 e 2014. E fazemos também a avaliação da forma como evoluiu o número de referências ao longo, desde 2006 para cá, da Kishicrédito, que não aparecem aqui nesta apresentação, porque, como vocês estão a perceber, ela está bastante extensa e ainda há muita informação para apresentar. Isto era só para ilustrar a forma como esta metodologia foi usada para ajudar a definir o grau de penetração da Kishicrédito no mercado e para identificar quem é a concorrência principal da instituição. Neste caso, o BPC, o Banco Sol, que são os mais importantes comparativamente à Kishicrédito. Rui ou Casimiro? A minha garganta está a dar sinal e, portanto, agora é com vocês a parte dos grupos focais. Bem, nós realizamos grupos focais em todas as agências onde a agenda passou. Isso para realmente podermos levantar algumas informações que concernam o trabalho desde o dia a dia, né? E temos esse quadro aí, por exemplo, está dividido por agência, a quantidade, o sexo e a idade realmente dos oficiais. Temos uma divisão, está dividido em 2 partes. Temos o grupos focais, primeiramente, com os oficiais de crédito, e temos também grupos focais com os potenciais clientes. Então, para esta, temos aí, por exemplo,
Mabor, a agência da Mabor. 9 pessoas participaram, né? Uma quantidade de 9 pessoas participaram, em que a sua maioria eram de 26 a 40 anos de idade, né? Quilamba Guiache, Viana, Morro Bento, hoje ainda, foram submetidos a algumas questões com relação a Quixicrédito, que nos permitiram levantar algumas informações. Temos aí um total de 51 pessoas, no total de Luanda. Só Luanda. Só Luanda. Hoje nas províncias há quase Excepto, um número exato. semelhante. Não é? Exato. Então aí levantamos algumas informações positivas, também negativas. Deu-nos para perceber que também ainda há uma fraca, não digo fraca, mas já não é salutar aquela comunicação. É isso que a gente já escreveu nas recomendações que enviamos para a Gorlop. Não em todos os lados, mas em algumas agências, entre os oficiais e, sobretudo, os gestores. Porque a maior parte das dificuldades que eles apresentam, eles encaminham, não tem notado uma resposta, não é? Ou uma solução imediata ou mesmo demorada, e que tem estado a dificultar muito o trabalho dele no campo. Então, para eles... Não foi inocente termos escolhido os oficiais de crédito como informantes, porque eles são pessoas que estão muito por dentro de todo o sistema. Exato. E que têm uma relação muito próxima, por um lado com a instituição, por outro lado com os clientes.